Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. O presidente Jair Bolsonaro, inelegível. Já esperávamos por isso, mas é importante ressaltar que a história não acaba hoje. Isso é apenas mais uma etapa daquele salvamento da democracia que nós vimos os Estados Unidos interferindo, né? Hoje é fechar a tampa do caixão. Vamos dar uma olhada aqui como foi o voto do Cássio Nunes. Ex-presidente no dia 2 de outubro, após a proclamação do segundo turno pelo TSE, e 2, pronunciamento público após o segundo turno ocorrido em 1º de novembro de 2022. Com relação à entrevista do dia 2 de outubro, instigado pelos repórteres a se manifestar sobre as urnas eletrônicas, o então presidente não fez ataques ao sistema eletrônico de votação e manifestou aceitação do resultado que, apesar de habilitá-lo à disputa do primeiro turno, deram vitória parcial ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Faço referência a essa entrevista porquanto foi dada em momento crucial do processo eleitoral, em que, se houvesse um plano pré-definido de anular a eleição, seria mais provável que se mantivesse uma linha de ataque ao sistema eleitoral. No tocante à manifestação de 3 de novembro, embora o relator esteja correto, quando menciona que não houve o reconhecimento explícito da derrota pelo candidato, impede que se faça o registro que, após a fala do investigado, o então ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou: "O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou. Quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição." Na visão que tenho, não há nada mais explícito no sentido de admissão da derrota eleitoral do que o início do processo de transição. Por todas essas razões, acompanho o relator para rejeitar todas as preliminares nos termos que declinei no início do meu voto. No mérito, também o acompanho para afastar a aplicação de qualquer tipo de penalidade ao investigado Walter Souza Braga Neto, porquanto inexistente vinculação sua aos fatos em apuração. Finalmente, divirjo de Sua Excelência para julgar improcedente também em relação ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, porquanto não identifico conduta atribuída a ele que justifique a aplicação das graves sanções previstas no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 90. É como voto, senhor presidente. Peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse canal aí com mais pessoas, se você é novo aqui. Vamos dar uma olhada no voto da Carmen Lúcia, que foi o voto decisivo. Eu vou fazer apenas uma sinopse do que se tem no meu voto, para que se tenha conhecimento, mas, de pronto, com todas as vênias do eminente ministro Raul Araújo, estou anunciando a Vossa Excelência aos senhores ministros que eu estou acompanhando o ministro relator pela parcial procedência com a aplicação da sanção de inelegibilidade ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, e declarando improcedente o pedido em relação ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Eu fiz um voto, presidente, a partir de um objeto que foi traçado desde a exposição feita pelo ministro relator. Agora vamos ver o voto do Alexandre de Moraes. E depois parte para divulgação de mentiras. Abre aspas, teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal, inclusive inquérito que o investigado, então presidente, quebrou o sigilo e a investigação na Polícia Federal, um inquérito na Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde um hacker falou que tinha havido fraude por ocasião das eleições, falou que tinha invadido tudo, mentira. Tudo começa ainda, entre aspas, tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral e o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Mentira. Segundo o TSE, ainda, o investigado, os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE, com códigos-fonte, com senhas e muito à vontade dentro do TSE. Mentira! Assim como é mentira quando diz que o código-fonte não foi divulgado. O código-fonte ficou 1 ano para todos os partidos políticos, todas as organizações, Ministério Público, Polícia Federal, Forças Armadas. Outra mentira, um encadeamento de mentiras, de notícias fraudulentas. Tudo que eu falo aqui ou é conclusão da PF ou é diretamente informações prestadas pelo TSE. Mentira! Entre aspas ainda, não é um sistema confiável porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Mentira!
E, ao fazer isso, utilizando-se do cargo de presidente da República, do dinheiro público, da estrutura do Palácio da Alvorada, da TV pública, é abuso de poder. E ao preparar tudo isso para imediatamente bombardear o eleitorado via redes sociais, uso indevido dos meios de comunicação. Bem, Bolsonaro já tinha isso calculado, né? Acho que não precisa ser nenhum gênio para saber que Alexandre de Moraes e os dois novos ministros do TSE, que foram indicados por ele, né, e só avalizados por Lula, o Lula só deu, na verdade foi avalizado por Alexandre de Moraes e o Lula só deu o ok, nós sabemos que o resultado ali já estava montado. Tanto é que o julgamento só foi feito depois da inclusão dos novos dois ministros do TSE. Que trabalhou contra as minhas propostas. Eu fui proibido de mostrar a imagem do Lula defendendo aborto. Proibido mostrar a imagem do Lula dizendo que pode roubar um celular que é para tomar uma cervejinha. Proibido mostrar a imagem do Lula com o gorro do CPX, lá do Complexo Alemão do Rio de Janeiro. Repito, proibido fazer live na sua casa. Proibido de mostrar a imagem de 7 de setembro. Os que trabalharam contra mim, hoje se gabam que foi uma vitória da democracia contra um ditador, que sou eu, que respeitei a Constituição, com muito contragosto muitas vezes, mas respeitei a Constituição. Trabalhei dentro das 4 linhas. Parece que esse esforço todo não teve o seu devido valor reconhecido. Não queria que ninguém trabalhasse por mim, mas que não trabalhasse contra. Então hoje vivemos aqui uma inelegibilidade, não gostaria de me tornar inelegível. Tá? Na política, essa frase não é minha, né? Ninguém mata, ninguém morre. Espero, né? Espero que tentaram me matar aqui em Juiz de Fora há pouco tempo. Deu uma facada na barriga e hoje ele deu uma facada nas costas com a inelegibilidade por abuso de poder político. O fato é que a história não acaba aqui. Bolsonaro não terminou, apesar, né, das forças que estão comemorando hoje acharem isso. Quem está comemorando hoje é menos mal, porque menos mal não no sentido intrínseco da coisa, mas a situação é menos ruim do que aqueles que estão comemorando de maneira escondida. Esses que estão comemorando de maneira escondida, achando que o candidato de vocês virá para 2026, não virá. Alguns terão um choque de realidade, vendo que o sistema continua tratorando e vai caçar o Sérgio Moro. Muitos isentões acham que o Sérgio Moro pode ser uma possibilidade, não vai ser. O Zema não vai ter apoio, o Zema não tem penetração política no Brasil inteiro. E o Tarcísio vem à reeleição em São Paulo. Ele não é candidato do Bolsonaro. E o Bolsonaro tem a sua bala de prata guardada, né, que ele dá a entender mais ou menos o que seria, mas tem alguns nomes também que nem sequer foram falados. E muita gente sabe. Eu faço uma pergunta a você que está me assistindo aí. Se Bolsonaro indicar um nome, você vai nesse nome? Então o que eu estou falando é o seguinte, tem nome que nem sequer passou por essas mesas redondas que debatem política. E Bolsonaro, além disso, tem outras situações para 2026. Mas o mais importante é o trabalho que o presidente Jair Bolsonaro, assim como o seu grupo político, está fazendo nesse exato momento. Apesar da perseguição política, Bolsonaro está apoiando a campanha do partido para a prefeitura, vão tentar fazer um trabalho de base, já está sendo feito, né? Tem um PL Jovem no Rio de Janeiro, né, que inclusive eu estou lá no PL Jovem, se você quiser fazer parte do PL Jovem, você pode entrar no perfil, vou deixar inclusive o link aqui no primeiro comentário, se inscreva lá através do link do PL Jovem, ou entre aí através das redes sociais, foi o Alan Frutuoso que falou para eu poder ajudar aqui no PL Jovem do Rio de Janeiro, é um trabalho que está sendo feito, trabalho de base, tem o PL Mulher, sendo feito pela primeira-dama, e isso vai colher os seus frutos. Apesar de você aí não estar acreditando no processo eleitoral, né, muito provavelmente, o Bolsonaro está indo novamente para o processo. E o Bolsonaro vai se manter firme no jogo. E as pontas soltas desse processo estão sendo aparadas. Então, pessoal, vamos manter o foco no trabalho que está sendo feito. Tá? O presidente Jair Bolsonaro vai se pronunciar ainda sobre isso, mas ele já falou, é uma injustiça, se sente perseguido, e obviamente que
É inútil eu vir para vocês aqui fazendo um vídeo, um comentário aprofundado sobre todo esse processo. Nós estamos acompanhando isso aqui dia a dia. A gente sabe que isso aí é um desfecho autoritário e persecutório político. Eles estão tentando destruir a direita no Brasil e fazer com que Lula vença a eleição, né, de maneira tranquila em 2026. Mas a história mostra que a sociedade brasileira é resiliente e é cíclica. Outros regimes autoritários tentaram prevalecer, não conseguiram durante a nossa história. Então, terá uma reação da sociedade. E o poder estabelecido hoje está ajudando muito para que vários setores da sociedade, né, reajam a isso que está sendo imposto. A cada fala, a cada pressa. Já viram aquela história do apressado come cru, né? Pois é. O Lula, ele tem muita pressa para tentar fazer prevalecer a sua ideia política. Ele sabe que ele não tem muito tempo, ele falou isso na abertura do Foro de São Paulo. E eles vão comer cru, eles vão comer quente, eles vão acabar colocando os pés pelas mãos, já estão fazendo isso. E a nossa sociedade, historicamente, ela mostra que ela reage, ela expele esse tipo de autoritarismo. Eles podem prevalecer por um tempo, mas sempre há uma reviravolta na nossa sociedade. Então, cada um fazer o seu, na medida do possível, né, não se expor, porque estamos num regime autoritário, então se você ficar se expondo aí para servir de herói, você vai acabar abandonando a sua família para ficar trancado numa cadeia. Então lute pela sua pátria, mas lute dentro do possível no regime autoritário. Tá? Tem vários livros que demonstram as pessoas que passaram por regimes autoritários, comunistas, e conseguiram prevalecer lutando ativamente, mas sendo inteligente nessa luta. Tá? Então, muito cuidado e vamos, é só mais um capítulo dessa história que o Brasil não vai se esquecer. São mais de 50 milhões de brasileiros que não engolem essa história de interferência eleitoral por conta de reunião com o embaixador. A gente sabe que tem coisa muito mais grave. Forte abraço a todos, tchau, tchau.